Olá, alunos do nono ano, aqui é o Cauê, professor de matemática, e essa semana a gente vai estar dando início às atividades na apostila do SAEB. Então, nós vamos estar usando a partir de agora essa apostilinha aqui, tá? Para vocês fazerem o treinamento para o simulado no fim do ano. Todo mundo com essa aqui a partir de agora, tá? Eu vou passar para vocês os exercícios que vocês vão fazer e depois eu já dou alguns exemplos. Então, a partir da página 2, vocês vão fazer o exercício 1, o 2, o 3, o 4, aí vira de página, vai fazer o 6, o 7, passa de novo, o 9 e, por enquanto, dessa parte aqui é isso, tá? Então, relembrando, 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9, tá? Então, agora, alguns exemplos. É tudo parte de frações, tá bom? Vou relembrar aqui com vocês rapidinho, tá? Então, aqui, ó. Quando eu tenho as frações na soma e na subtração, quando eu tiver o denominador igual, o denominador são os números de baixo, eu mantenho o denominador igual e somo o numerador, que é o de cima. 5 mais 3, 8. Só isso. Na subtração, a mesma coisa. Se for denominador igual, mantenho e subtraio os valores de cima, tá? Vamos supor que vocês fazem um exercício e a resposta não é essa. Pode ser que o exercício na resposta final seja a simplificação, que seria o quê? Simplificar o de cima e pelo de baixo e dividir pelo mesmo número, que eu posso dividir ambos por 2, que daria 1/2, certo? Então, muitas vezes pode fazer aqui a conta certinho, ser outra resposta, porque está faltando a simplificação, tá? E quando eu tiver a multiplicação e divisão? Na multiplicação é bem simples. Eu multiplico esse por esse e esse por esse, certo? De cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. Aí, quando eu não tenho nada aqui embaixo, significa que vale 1, certo? Então, 5 vezes 3, 15. 1 vezes 2, 2. Acabou a multiplicação. Se for possível simplificar, também faz a simplificação. Pode ser que seja necessário. Na divisão, tem uma pequena diferença. Primeiro aqui, ó, lembrando, quando não tem nada embaixo, vale 1. Só que para dividir, o que vocês vão fazer? Vai copiar a primeira fração e inverter aqui a segunda. Não é 3 sobre 2? Vai ficar 2 sobre 3. E aí multiplica. A divisão passa a ser uma multiplicação, certo? De divisão, eu inverto e vira multiplicação. E aí multiplica igual na multiplicação aqui, ó. Esse por esse, 5 vezes 2, 10. 1 vezes 3, 3. Só isso. E quando aparecer assim, ó, uma expressão? Aí, pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer o quê? Primeiro é a mesma ordem de multiplicação de expressão numérica, a mesma ordem de operação das expressões. Primeiro eu faço multiplicação, depois a soma. A multiplicação é bem simples, ó. Então eu copio a primeira fração que eu não vou usar agora, que é 3 sobre 2, mais, e aí multiplico, ó. 5 vezes 3, 15, 4 vezes 1, 4, certo? Aí agora, ó, eu tenho a soma. Lembra que eu expliquei aqui em cima que se eu tenho o denominador igual, eu só mantenho e somo em cima? E quando eu tenho diferente, o que eu tenho que fazer? Eu faço o MMC, né, que é a fatoração dos denominadores, que são os valores de baixo. Então, olha lá, como eu tenho 2 aqui, tenho número par, eu começo pelo 2. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. 2 aqui de novo. 1 já está certo. 2 dividido por 2, 1. Acabou. Aí eu multiplico aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Então, o resultado aqui do MMC é 4. Agora eu pego 4 dividido por 2, né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 3, 6. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 15, 15. Agora aqui, ó, para finalizar, fiz o MMC, tornei as duas da mesma base. Quando eu tenho soma de frações de mesma base,
eu mantenho e somo só em cima, né? 15 mais 6, 21, tá? Então, lembrando, quando eu tiver uma expressão numérica com fração, primeiro eu resolvo a multiplicação e divisão, depois a soma e subtração. Se der denominador diferente, tenho que fazer o MMC. Se não der, se der igual, eu mantenho o denominador e somo direto, ou subtraio, tá? Pode ter exercícios que caiam assim, ó. Por exemplo, a fração que corresponde ao número 0288 é... e as alternativas. Como que eu descubro qual fração representa esse valor aqui? É simples. É só pegar cada uma das frações e dividir. Dividir o valor de cima pelo de baixo. O de cima pelo de baixo, em cada uma, certo? O de cima pelo de baixo, sempre. Ah, mas o número daqui é maior que o daqui. Então, eu acrescento um zero aqui e 0, aqui. E aí eu começo a fazer. Aqui mesma coisa, 0 aqui, 0, e começo a tentar fazer a divisão, certo? Se vocês fizerem a divisão, vocês vão ver que a resposta certa aqui do meu exemplo vai dar a letra A, tá? Então, quando aparecer assim, ó, a fração que corresponde a tal número decimal é aqui, ó, divide, certo? Divide o de cima, que é o numerador, pelo de baixo, que é o denominador. Simples. Um outro exemplo, ó. Por exemplo, de uma turma de 40 alunos, 3/5 jogam futebol. Quantos não jogam? Então, primeiro a gente tem que fazer o quê? A gente sabe que tem 40 alunos aqui. A gente vai descobrir primeiro quantos jogam futebol. Como que eu faço isso? Eu pego esse 40, que é o total de alunos da sala, né? E eu pego e vou dividir pelo denominador aqui da fração que eu tenho em questão. 40 dividido por 5, não é isso? Se a gente for lá na tabuada, a gente vai descobrir que é o 8. 8 vezes 5, 40. Dividir pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 3 vezes 8, 24. Então, dos 40 alunos, eu descobri que 24 jogam futebol. E quantos não jogam? Se 24 joga, eu pego o 40, que é o total, e subtraio. Então, eu vou encontrar 16 alunos que não jogam futebol, certo? Então, quando aparecer o exercício assim, ó, dando um valor para vocês e a fração para calcular, chega lá, ó, divide esse total pelo denominador, que é o número de baixo, e o resultado multiplica pelo numerador, que é o de cima, né? 40 dividido por 5 dá 8, 8 vezes 3, que é o de cima, 24. Só que lembra, 24 joga futebol. Para descobrir quantos não jogam, eu peguei o total e subtraí pelos que jogam. E achei 16 que não jogam. Então pode ser aqui, ó, aqui se tivesse falando mais alguma outra fração aqui, sempre quando aparece assim, sempre vai por essa estratégia de pegar o total do valor que o exercício está falando, dividir aqui pelo valor de baixo e multiplicar pelo de cima, tá? Vocês sempre vão chegar o mais perto possível do resultado. Então é isso, pessoal. Essa semana vamos iniciar com essa apostilinha aí e qualquer coisa vocês me perguntam. Bons estudos!